Quando, que ele tem. por exemplo, o idoso não está interditado, mas quando ele já está com problemas de rejeição à família, ou um começo de Alzheimer, ou Alzheimer instalado, enfim, alguma demência senil, e ele vive, sabe, inventa, vamos usar assim, entre aspas, alguma situação, como é que, por exemplo, se a pessoa coloca numa instituição, como é que essa família vai proceder? Ela tem que interditar? O ideal é que ela interdite primeiro. Tem uma das coisas que é sempre bom no Brasil, infelizmente não é cultural, ninguém é obrigado a conhecer a lei, não pode alegar desconhecimento de lei, mas não tem que estudar a lei, que senão todo mundo vai se automedicar, advogar em causa própria. As famílias, quando têm esse tipo de problema, têm que necessariamente não procurar só um médico, elas têm que procurar um advogado também. Para quê? Justamente para tomar todas as medidas para fazer o inverso, porque a gente está falando do idoso que é forçado a ficar numa instituição. Mas muitas vezes uma família pode ser punida injustamente porque estava procurando o melhor para o idoso. Então, eu acho que nos dois lados é preciso ter orientação para fazer as coisas, tanto médica quanto legal. Porque a responsabilidade hoje com o Estatuto do Idoso é bem séria. E quando, por exemplo, uma pessoa filma, a gente vê muito isso no telejornal, né? Quando filmam o idoso apanhando da babá ou apanhando da acompanhante e tal, nesse caso, a pessoa que agrediu responde criminalmente? Ela responde até, independente da idade, ela vai responder por agressão. Sim, a babá novidade da lei é e justamente cuidador com criminalizar quem contratou, por causa da responsabilidade em vigilando, que é a responsabilidade que quem contrata, quem cuida, também tem que ter. Ah, então penaliza-se o responsável. O responsável. A mesma coisa, a responsabilidade solidária, que vem dessa responsabilidade em vigilando, por exemplo, uma clínica que tem um enfermeiro que é maluco e que maltrata os idosos. E o dono da clínica é um profissional responsável, trabalha direito, mas ele responde também. Porque ele tem a obrigação de supervisionar o seu funcionário. Então, o Estatuto do Idoso... Mesmo caso de um filho em relação ao pai mais velho, é isso? Exatamente. O Estatuto do Idoso trouxe para a relação familiar as mesmas responsabilidades que no Brasil já existiam para a relação empresarial ou para a relação de consumo. Bom, os remédios, a pessoa já tem direito, se é de uso contínuo, teriam direito as pessoas todas, independente da idade, e o idoso teria prioridade caso haja um racionamento, vamos chamar assim. Porque existem alguns medicamentos que, como eles têm uma procura muito baixa, e você pode ter num determinado momento uma demanda muito maior do que a média, nessas ocasiões o idoso tem a preferência. Isso é inquestionável. Em qualquer aspecto, o idoso tem a preferência no medicamento, no atendimento médico. Se você chegar num pronto-socorro e você tem um único médico de plantão e um idoso chega, 2 casos de emergência, atende primeiro o idoso. O Estatuto do Idoso é claro nesse sentido. O idoso sempre tem preferência, desde o supermercado, passando pela farmácia, passando pelo serviço público e pelo serviço privado. Isso quer dizer que, se chegar 2 idosos no hospital, vai ser atendido que é mais velho. O que é mais velho, sempre. Ganha o mais velho. É a única hora que é vantagem de ser mais velho. O Estatuto do Idoso criou o desempate pela idade, inclusive nos concursos públicos, para cargos públicos. Ah, é? Agora, é preciso deixar claro, tem muita gente, é que nem a história da isonomia, todo mundo acha que isonomia é uma palavra mágica. O próprio Estatuto, ele reserva à legislação específica determinadas condições. Essa história de que não pode impor limite de idade em concurso público porque o Estatuto proíbe é mentira. Pode, porque existem funções em que as condições físicas são importantes para aquela atuação específica. A lei autoriza que você imponha. Vamos dar um exemplo, por exemplo, concurso para fuzileiro naval. Ele pode impor idade por causa da atividade. Um concurso para policial, militar, civil, ele impõe limites de idade por causa disso. Agora, em funções que não tenham limitação física, aí não pode impor limite de idade. O que na hora do concurso público, é lógico que limita a pessoa com mais de 60 anos, que é aquela que se beneficia do Estatuto do Idoso. Na verdade, limita em tudo, assim, o crédito da casa própria, muda, né? Limita, realmente, não proíbe, mas limita. É porque eles usam uma forma de até cálculo... Até 60 anos, você pode fazer um financiamento por X anos, né? Mas tem um problema aí.
A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado nos últimos 20 anos, e bastante, em relação... Nós estamos hoje nos aproximando, inclusive, dos limites de primeiro mundo. Com essa expectativa aumentada, infelizmente, alguns setores da nossa economia não se adequaram a isso ainda, principalmente seguros e os financiamentos. Eles ainda trabalham com limites para estipular as taxas de juros e a taxa de risco das operações de 20 anos atrás. E eu me espanto às vezes porque nem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, nem o Banco Central interferem diretamente nisso, obrigando a essa revisão. Quer dizer, como se toda a sociedade mudasse, mas o sistema financeiro não muda. Eu não posso deixar o sistema financeiro isolado disso. Ele tem que se adaptar a uma nova realidade. E o seguro de vida? O seguro de vida passa pela mesma coisa. As tabelas do seguro de vida hoje não podem obedecer expectativas de vida de 10 anos atrás, quando a nossa expectativa de vida do brasileiro sobe de 5 em 5. Você paga, por exemplo, quantos anos tem o professor Hermógenes? Quantos anos você tem? O senhor tem? 89. 89. Aos 89 anos, ele pode ter um seguro de vida normal? O problema é que fica inviável o prêmio do seguro de vida dele, se ele for fazer agora, não se ele já estiver em mas sequência. Se ele estiver, ele permanece tendo? Ele permanece. A vida inteira? Permanece a vida inteira. Lógico que os preços são diferentes, porque o seguro de vida leva em conta a expectativa de saúde também. Exatamente. Como funcionando até o contrário, é o caso do INSS. O que é o fator previdenciário? É um coeficiente que leva em conta a expectativa de vida da pessoa. Por isso que quanto mais tempo espera para se aposentar, maior o valor do benefício. Se de um lado diminui, do outro lado aumenta, beneficia. É muito perigoso também ficar pregando que essa lei interfira nas relações privadas, como, por exemplo, obrigar uma seguradora a fazer um seguro de vida para alguém, como, por exemplo, do professor Hermógenes, nas mesmas condições que para alguém que tem 30 anos de idade. Eu estaria interferindo nas relações privadas e obrigando o empresário a ter prejuízo. Se ambos começaram no mesmo dia, um com 30, um com 89. Exato. Agora, o que eu não posso... Mas se uma pessoa de 89 já tem seguro desde os 30, permanece tendo. É aí que muda e é aí que o Ministério Público tem algumas ações civis públicas em relação ao Estatuto, porque a seguradora ganhou dinheiro durante 30 anos em torno de uma pessoa, esse dinheiro é perdido, porque seguro de vida não é previdência privada, e quando chega na hora da idade, ela alega a idade esquecendo tudo que a pessoa pagou. Aí sim, aí a intervenção do Estado é necessária. Para quê? Para fazer justiça. E tem que fazer mesmo, né? Porque se deixar, eles ignoram os 30 anos que você pagou, os 50, sei lá quantos. Vou fazer um intervalo, volto aí daqui a pouquinho, tá?